Como disse o irmão Rogério, somos gratos pela tão grande misericórdia do Senhor, por nos ter sustentado e nós estarmos aqui todos juntos hoje. Verdade é que ainda com distanciamento social, mas nós viemos na casa do Pai, nós viemos adorar o nome do Senhor. O Senhor nos deu mais tempo para nós buscarmos Ele. Achamos graça aos olhos do Senhor para peregrinar sobre essa terra por mais um período. Então vamos fazer com alegria. Mesmo que às vezes a palavra do Senhor venha quebrantar aquele vaso, como na mão do oleiro, e tornar fazer um vaso novo, nós aceitamos a correção do Pai, porque nós não somos tolos. Porque nós amamos o Deus misericordioso, a ponto de querer morar na eternidade com Ele. Não é pouco tempo. Pouco tempo? Pouco tempo é o que eu e você temos aqui. Não é nada comparado com a eternidade lá com o Pai Celestial. Sabe essa afliçãozinha que nós estamos passando agora, com a pandemia? Não é nada comparado com o que há de vir. Sabe aquele choro que choramos amargamente? Que olhamos e dizemos, mas Deus, agora eu estou perdido. A luta é tão grande, tão difícil, que eu penso em desanimar. Não é nada comparado com a glória que nós teremos lá. E a preocupação em perdermos a oportunidade de engrandecer a Deus no momento em que Deus nos dá. Hoje, agora, nós estamos diante dEle, não vamos conseguir clamar depois da nossa morte. Mas agora, em sã consciência, louvamos e adoramos o nome do Senhor. E a palavra que eu tenho para meditar com os irmãos é: nossas escolhas refletem o agir de Deus em nossa vida. E eu quero convidar os irmãos para nós fazermos hoje um pouco mais longa a leitura da palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 1. Os irmãos já ouviram falar sobre um rei chamado Josafá? O quarto rei da casa de Davi. Rei Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 1, diz assim: E sucedeu depois disso, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é El-Gedi. Então Josafá temeu-se, pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos e gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem a possa resistir. Porventura, ó Deus, não lançastes tu fora os moradores da terra, de diante do povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós não apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois,
os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo agora nos lançar fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e nós sabemos o que faremos, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti, e toda Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos de colo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Giel, filho de Matanias, levitas dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos, ó todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis, porque esta grande multidão, pois a peleja não é vossa senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei ao fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assustei. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. A palavra foi longa hoje, mas eu confesso para os irmãos, que não há nada melhor no mundo que nós vivemos hoje, é de ter Deus ao nosso lado. Em Deus dizer para você que a sua peleja, que a sua dificuldade, Ele vai lidar com a circunstância. Que alegria! Que alegria quando Deus toma as nossas lutas para si e diz: assiste em pé, que eu vou batalhar. Você já pensou? O nosso Deus é poderoso. Diz que porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E se Ele fecha, ninguém pode abrir. E esse Deus agora se coloca na frente do seu povo, na frente do seu servo, e diz: fica em pé e vai assistir, que eu vou pelejar por você. Para termos essa ação de Deus na nossa vida, temos que ser filhos obedientes. Temos que obedecer a palavra do Senhor. Uma rápida reflexão sobre o rei Josias. Os irmãos lembram que durante o reinado de Roboão, no ano de 1930 a.C., após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assumiu o trono de Israel com as 12 tribos e uma única nação diante do Senhor. E Roboão vinha taxando o povo sobre impostos e mais impostos, a ponto do povo chamar Roboão e dizer: meu senhor, a casa do rei, que ele veio, filho de Salomão, o grande Salomão, tem um custo muito alto, são-nos cobrados muitos impostos, e nós queremos que o rei reveja esses impostos que estão nos cobrando. Roboão, em primeira mão, ele chamou os anciões, ou seja, as pessoas com mais conhecimento e influentes de Israel, e tomou conselhos com eles, para perguntar o que fariam. E diz que aqueles anciões deram um conselho sábio ao rei, e disseram que realmente o reino estava com a estrutura inchada, e que o povo já não tinha mais dinheiro para pagar os tributos, e que ele deveria de amaciar, de tirar a mão de cima do povo,
e cobrar menos impostos. Mas aquele rei, sem conhecimento de governo, sem conhecimento de Estado, ele vai e chama os rapazes que se criaram com ele. Para uma segunda opinião, chamou os mancebos da sua mocidade e perguntou-lhes: o povo pede para mim deixar de cobrar impostos, reduzir as cargas tributárias. Sabe o que os jovens fizeram? Não, você é o rei, você é o que manda nesse reino. Em vez de você cobrar menos impostos, você aumenta as taxas de impostos. Porque o rei tem que viver no seu palácio, com o seu exército, tem as suas despesas. A resposta daquele jovem rei, quando a população veio até si, ele falou: o meu dedo minguinho é mais pesado que a mão de meu pai. O meu pai açoitava vocês, mas eu ferirei vocês com escorpiões. E taxou mais imposto. Houve uma divisão do reino de Israel. As 10 tribos do norte, lideradas pelo um homem chamado Jeroboão, que estava no Egito enquanto Salomão era vivo, voltou e se colocou à frente daquelas 10 tribos. E formou para si um reino com capital em Samaria. E aí Roboão ficou com a maior parte da população de Israel naquele tempo. Bem verdade, levitas e sacerdotes habitavam na terra de Jerusalém. Porque Jeroboão, quando assumiu o trono de Samaria e das 3 tribos do norte, ele expulsou os levitas e expulsou os sacerdotes. E os mandou para a capital, então, do reino geral, que era Jerusalém. E habitou-se nas 10 tribos do norte. E Roboão ficou habitando ali. Uma sequência, meus amados irmãos, de descontentamento diante de Deus. O povo era um único povo e agora estava dividido em 2 nações. 2 tribos do sul e 10 tribos do norte. 2 reis agora respondiam para o povo. Os irmãos sabem que os reis influenciavam diretamente na mão de Deus e no agir de Deus sobre o povo. Porque se o rei era bom, o povo era abençoado. Se o rei cumpria as ordens de Deus, os mandamentos do Senhor, o povo era abençoado. Mas se o rei não fazia o que agradava aos olhos do Senhor, o inimigo combatia contra ele e eles eram vencidos. Então depois de Roboão teve Abadias. Depois de Abadias, Asa, que era o pai do rei Josafá. E Asa, os irmãos sabem que naquele tempo em que das divisões, Judá foi o reino que mais cultuava ao Senhor. Porque os irmãos bem sabem, leu uma passagem, o irmão, que Israel naquele tempo do rei Josafá, ele era liderado por Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel os trouxeram para o reino do norte muita idolatria. Levantaram estátuas a Baal e a deusa Acera. Fizeram os ídolos do bosque, pequenas imagens que passavam entre o povo. E estavam presentes nas 10 tribos do norte. É bem verdade que existia lá homens de Deus como Elias e como os outros homens que estavam lá profetizando contra Acabe e falando com aqueles reis que deveriam de voltar aos caminhos do Senhor. Josias, com 35 anos, morre o seu pai, que fizera muito por Israel, tirar a idolatria, fortificar as cidades, colocar saneamento básico nas cidades, fazia guarnições de guerra em cada cidade. Agora um homem de 35 anos, que provavelmente tenha participado do reinado de seu pai ativamente, começa a reinar. E nesse primeiro reinado de Josafá, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Fortalecer o culto ao Senhor. Nós faremos mais.
nós cantaremos mais, nós pregaremos mais, nós falaremos mais de Deus e tiraremos do nosso meio toda a impiedade. Nós não faremos como Israel fez, como as 10 tribos do norte fazem. Nós seremos diferentes, porque o Senhor é a nossa bandeira. Nós não vamos andar como o mundo anda. Não vamos andar como os nossos irmãos andam, porque eles estão na impiedade. Mas nós seremos servos do Deus Altíssimo. E aquele jovem rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porque trilhou, caminhou nos passos de Davi, seu pai. Fez tudo quanto os reis que buscavam o Senhor e que tinham o Senhor como seu único Deus, como provedor da qualidade de vida, do bem-estar do povo. E tinham a única religião, que era a religião de Deus. Ele colocou o seu coração nisso. E colocou o seu coração nisso, e a Bíblia nos fala que no 3º ano de seu reinado, sabe o que o jovem rei fez? Pegou os príncipes, os sacerdotes, os levitas, e os mandava de cidade em cidade ensinar a palavra do Senhor. E com eles, a constituição máxima de Israel, a palavra de Deus. Vocês vão de cidade em cidade e preguem a palavra. Ensine o povo que ele deve olhar para o Senhor e somente ao Senhor. Que enquanto nós estiver olhando para Ele, não há barreira, não há luta, não há dificuldade. Ele é a nossa bandeira. Ensina a todo tempo e a fora de tempo. Aleluia, as nossas ações movem a mão de Deus ao nosso encontro. Aleluia. A segunda parte, irmãos, o rei abençoado por Deus, colocado nas mãos de Deus, ele dá tranquilidade ao povo de Judá. Ele manda colocar exércitos, guarnições, em todas as cidades grandes de Judá. O povo estava protegido. O povo estava protegido e com vasto tempo de buscar a Deus, de buscar as coisas do céu. E diz que era tanta gente, irmão, que os irmãos vão ler. 1.160.000 soldados armados, fora as guarnições que ele tinha em cada cidade grande. Aproximadamente 1,5 milhão de soldados armados, pronto para defender as questões do reino. Homens como Joana, Amazias, Eliada, Josadabe, lideravam esses homens guerreiros para dar tranquilidade ao povo. Eles monitoravam as fronteiras do norte, ou seja, dos irmãos ímpios. E as fronteiras do sul, dos filisteus e dos sírios, também eram monitoradas, com guardas especiais, homens armados. O povo só tinha uma tranquilidade, pastor Nelson: buscar ao Senhor. E diz que Deus deu tanta graça para aquele rei, que os filisteus, que os assírios vinham lhe trazer presente, porque queriam ele como amigo, não queriam se opor contra o seu exército. Diz que o povo reconheceu a liderança do rei, e dava-lhe presentes para o rei. Antes os reis eram carrasco, né? Agora o rei ganhava presentes dos seus súditos. E Josafá se fortalece tanto em sua vida, tão amplamente liderada por Deus, porque em tudo que ele fazia,
ele esperava a reação de Deus ao seu favor. Ele foi fiel, Deus deu-lhe um reino próspero. Ele foi fiel, Deus lhe deu sossego de seus inimigos. Ele foi fiel, Deus lhe deu abundância. Exemplo disso, o irmão leu. Acabe, nos 10 reinos do norte, dividido por uma fronteira, teve 3 anos e meio de seca, não foi isso? Ele não. Não relata na Bíblia de seca no reino de Judá nesse período. Mas nos seus irmãos ímpios, num povo ímpio que adorava outros deuses, houve a seca. Mas na região dele não houve aquela seca. Porque Deus geria o coração daquele homem. E não é, irmãos, as pessoas pensam. Tem gente que pensa que horóscopo rege a vida. Deixa eu ler aqui no jornal como está os astros ao meu favor hoje. E de repente, aqueles crentes ímpios também fazem isso. Eu vou ver se hoje está propício para as bênçãos familiares no horóscopo. Vou ver se hoje dá para ganhar dinheiro. O que dizem as estrelas sobre isso? Não. O Filho do Altíssimo só tem um horóscopo, meu amado irmão. Nós só cremos numa coisa. E Deus deixa bem claro a Josué: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que está escrita. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. O nosso horóscopo vem do Senhor, é a palavra dEle. Aleluia. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medite nele de dia e de noite. Tem coisa melhor que isso, meu amado irmão? Você quer a regência de Deus na sua vida? Você quer a bênção de Deus em sua vida? Tome cuidado e faça tudo de melhor para a obra de Deus ser concluída na tua família, nos teus amigos, no teu lar e meio às pessoas que tu ama. Tenha cuidado, tenha prazer na lei de Deus, porque Deus não desampara a sua palavra, e Ele a sustém, e Ele a mantém, e Ele a faz cumprir. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. É a palavra do Senhor, é promessa de Deus na nossa vida, e Deus cumpre com as suas promessas. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. As duras lições da vida nós aprendemos, e elas nos fazem chorar, irmãos. Elas nos fazem chorar. No capítulo 18 de 2 Crônicas, está uma dura lição que esse jovem rei, que começou a reinar com 35 anos, que aproximadamente 5 anos, de 5 a 10 anos, depois do início de seu reinado, ele passou por uma luta, uma tempestade. Os irmãos vão ler na palavra do capítulo 17 até o capítulo 21 de 2 Crônicas, todo o trajetório resumido desse rei. E diz no capítulo 18 que esse rei, ele intentou no coração em se aproximar com os irmãos ímpios das 10 tribos do norte. E propôs ao rei Acabe um casamento de seu filho chamado Jeorão com a sua filha chamada Atalia. Eu sempre confundo o nome dela. Sempre confundo. Atalia. E propôs o casamento para que futuramente o reino fosse novamente unido. E propondo esse casamento, houve uma aproximação das 10 tribos com as 2 tribos do sul. Diz que o rei Josafá montou a sua caravana e foi visitar o sogro de seu filho, que casara com a filha de Acabe, Jezabel. E que nessa visita,
proposta por Acabe. Ele queria, na verdade, que Josafá emprestasse o seu exército para que ele fosse à guerra. E nessa guerra que Josafá queria travar em favor de Acabe contra Ramote e Gileade, ele foi fazer essa visita lá. Chegando lá, o rei Acabe demonstrou-lhe toda uma boa recepção, matou cordeiros, fez um grande banquete para a comitiva de Josafá que viera do sul. 1,5 milhão de soldados, irmãos, para disputar uma guerra que não era sua. O rei Josafá, com uma boa intenção no coração de uma proximidade, e provavelmente porque o homem justo tem um coração justo. Provavelmente o rei Josafá fizera isso com a intenção de livrar a Israel da idolatria e futuramente unir os reinos que foram dispersos lá atrás. A intenção era boa, ele era um homem de Deus, ele fazia as coisas certas na hora certa para Deus, ele cuidava bem do seu povo, dava-lhe o culto, dava-lhe segurança, ensino, e agora ele precisava unir Israel. Esse era o propósito, pastor, uma coisa boa. Mas não devemos entristecer Deus mesmo quando a nossa intenção é boa. O rei vai lá, Josafá vai até a casa de Acabe, e na casa de Acabe, os irmãos sabem, bem sabem, que Acabe era um rei idólatra, influenciado pela sua mulher, ímpia idólatra, que colocara no povo de Deus, na casa do Senhor, deuses alheios ao povo de Israel. Fazia prostituir-se o povo diante dessas imagens. E o rei vai até a casa do genro de seu filho. Chegando na casa de genro de seu filho, o rei Acabe mostra-lhe todo o arsenal e lhe propõe ir à guerra. Eu não sei de onde surgem tantos profetas com boca mentirosa. Se Elias matara lá sobre o altar 450 profetas de Baal, mais 400 da deusa Acera, logo surgem mais 400 homens para falar mentiras para o rei. O rei queria ouvir, o rei Acabe queria ouvir na sua impiedade, servindo a outros deuses, o quê? Que Deus seria com ele na batalha. Ele estava errado, pecara contra o Senhor e ainda queria o apoio de Deus. Aí ele foi lá e consultou os 400 profetas, provavelmente de Baal ou de Acera. E o que os profetas de Baal e Acera disseram para ele? Devo subir eu contra Ramal de Gileade? Sim, sobe, porque Deus dará os na tua mão. Claro que era uma profecia encomendada. Claro que era o que o rei queria ouvir. Mas Josafá estava no ambiente. Josafá era um servo fiel. Ele não compactuava. Ele não era a favor de pecar contra Deus. Josafá queria o bem da união daqueles dois reis. Aí Josafá diz, mas rei Acabe, não tem aqui no reino um homem de Deus que eu possa consultar? Porque o rei sabia que aqueles 400 homens que estavam diante dele eram profetas de Baal. Ele não estava sendo enganado, ele estava ciente do que estava ouvindo. Aí o rei respondeu a Acabe, não, tem Micaias. Mas esse, não adianta chamar. Esse aí não adianta. Porque cada vez que eu chamo ele, a palavra dele para mim, a pessoa não é boa. Mas o que ele queria? Servia impiamente. Era um mau rei, idólatra. E quando chamava o homem de Deus, queriam, tudo certo, viu? Como assim? Diz que então Josafá vai lá e chama
mandou mensageiro, vai até a casa de Acabe e chama Micaias, eu quero ouvir ele. Mandaram chamar. O mensageiro, um eunuco do rei escolhido, né? Provavelmente alguém que falava bem, vai até Micaias e chama ele. E diz, olha, o rei Josafá está lá com o rei Acabe. O rei Acabe tomou palavra de 400 profetas e todo mundo disse que ele deve subir até a Gileade. Ele deve de subir em batalha e que Deus vai dar os inimigos dele na mão dele. A nossa vigilância, meu amado irmão, ela tem que ser constante. Hoje você não tem os guerreiros armados, uma grande multidão que nós lemos, aproximadamente 6 milhões de soldados armados, você não tem contra você. O que está armado contra você hoje? É milhões de anjos malignos. Satanás em pessoa que batalha dia e noite constantemente. E esse inimigo que você tem em sua vida não dorme, não desiste. Ele é argiloso, ele manipula, ele monta arapuca. Então você precisa a todo momento de uma vigilância constante com Deus Altíssimo. Chegou lá, Micaias, quando ouviu isso do eunuco, não, vive o Senhor, vive o meu Deus, que eu não vou falar para o rei se o meu Deus não disser. Eu só vou falar o que o meu Deus disser. Homem de Deus, Deus se compromete com aquele que tem palavra. Deus se compromete com aquele que tem palavra. Diz que aquele homem foi, acompanhou o eunuco. Chegou lá, a festa estava montada, os irmãos imaginem. 2 reis vestidos de reis, 2 tronos. Grande. Muita coisa em jogo. Muita luta que não era de Josafá em jogo, não era dele o problema. Não era dele. Colocaram diante dele. Aquele homem sabiamente chegou diante do rei, instruído pelo eunuco que o buscou, e disse, rei, pode subir, você vai ser vencedor. O rei se apavorou. Mas ele nunca profetiza coisa boa de mim? Por que agora veio uma coisa boa de mim? Tipo assim, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu sou pecador, será que Deus vai me apoiar nessa empleitada? Será que Deus vai me apoiar? Eu sendo pecador, o rei sabia disso e questionou ele. Mas tu sempre me fala coisa ruim de mim, cara, e agora? Por que isso? Vive o Senhor, que me mostrou, que viu o povo de Israel disperso sobre os montes, como ovelhas sem pastor. E disse aquele homem ao Senhor, Senhor, não, eles são um rebanho sem pastor. Acabe, você não vai voltar dessa batalha. Porque em momento algum Deus falou naquele profeta que o reino de Judá ficaria sem pastor. Mas disse que o reino de Israel ficaria sem pastor. E que estaria disperso. Mesmo assim, meu amado irmão, se você não comete pecado, se você não é uma pessoa ímpia, que sabe que é errado e mesmo assim faz, por que aquele rei apoiou o problema que não era seu? Nossas escolhas influenciam Deus agindo em nosso favor. Faça escolhas erradas e você não terá o apoio de Deus, mesmo você sendo uma pessoa boa. Senhor, eu ando nos teus caminhos, deles eu não me desvio, eu tenho a tua palavra no meu coração, então não apoia quem faz coisa errada, porque Deus é justo, e Ele não muda, e não tenha você intenção achar que Deus nos trata de maneira diferente um do outro. Eu sou tão bonzinho
e Deus me tratará diferente. Você é igual, todos são iguais perante Deus. Deus não olha para a nossa aparência, Deus não olha para a cor da nossa pele como o ser humano olha. Deus não olha para a nossa posição social. Deus não olha para isso. Deus conhece tanto o nosso coração, que sabe que antes de nós abrir a boca, já sabe o que nós vamos dizer. Ele esquadrinha, Ele lê o coração do homem. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Ele conhece a intenção do teu coração, então não apoia, não seja uma voz vencida, mas seja um homem, uma mulher de Deus. O rei vai à guerra. O covarde de Acabe diz assim para Josafá: vamos se vestir, eu vou me vestir de soldado, homem que guerreia, e você se veste de rei. Ué, como assim, irmão? Teu inimigo agora quer te dar as glórias da batalha dele? Não. Você com o seu problema, eu com o meu. Não tinha necessidade não, pastor. Mas Josafá fez. Diz que a batalha se acirrou de uma tal maneira, e que começaram os filhos de Moabe, os filhos de Amon, mais os moradores da montanha de Seir combater contra Acabe. Combateram, de Ramó de Gileade, perdão. Combateram contra Acabe. E diz que começou toda a trincheira do seu inimigo combater contra aquele que estava vestido de rei, que era Josafá. Quando viram que não era o rei Acabe que eles estavam perseguindo, diz que um soldado lá de Gileade pega o seu arco e flecha e joga uma flecha em direção aos seus oponentes. A flecha atinge o rei Acabe. E acontece o quê? O povo de Israel perde aquela batalha. Perderam a batalha. Agora ficou um rei justo, servo de Deus, que mantinha o propósito de Deus na sua vida, que cuidava do seu povo, da saúde espiritual e financeira do seu povo, que dava-lhe uma guarda ao seu povo, ficou à mercê por uma má escolha que ele tem feito. E diz que no caminho de volta para casa, porque Deus falou que estávamos soltos como ovelhas sem pastor, no caminho de volta para casa, vai o profeta Ageu e diz: ó, assim manda dizer o Senhor, por que tu te aliaste com o inimigo? Por que tu apoiaste a quem vai contra os meus preceitos? Por que tu te juntou com ele? E diz os teólogos mais influentes da Bíblia, que foi a causa que Deus cobrou dele grandemente após a sua morte. Você lembra do filho dele que casara com a filha de Jezabel? O possível herdeiro dos 2 reinos matou todos os seus irmãos. A espada, Deus não dorme. Deus, Ele é para com nós grandioso, mas também Ele é Deus irado. Um Deus que não ama o pecado. Um Deus que cobra a fidelidade dos seus servos. Um Deus que conhece a intenção do coração. Um Deus que tem cuidado do seu povo. E o nosso Deus, irmão, amado irmão, não nos trata diferente. Mas o rei era um rei bom, pastor. O rei era um rei bom. Ele voltou para Judá. E diz que chegou em Judá, ele fez mais uma coisa muito boa. Irmãos, não é muito as escrituras aqui, é que eu enxergo pouco, então a letra é grande, a fonte já está maior. E diz que o rei voltou para Judá. E chegando em Judá, ele fez um grande serviço à nação. Ele estabeleceu o poder judiciário. O pastor sabe que nós vivemos, que é um meio que rege a nação, que rege as leis do nosso país.
e ele estabeleceu. Olha quão zeloso era esse rei, meu amado irmão. Ele estabeleceu um juizado formado por levitas e sacerdotes, ou seja, homens instruídos na lei do Senhor, que conheciam a lei do Senhor. Colocou nas cidades tribunais para que o povo viesse, aqueles homens, para qualquer julgamento que deveriam se submeter. E colocou a cargo, não era ímpio, homens de Deus, levitas e sacerdotes. Zelo, toda hora zelo pela obra de Deus naquele reino. E como se não bastasse, como guardião da lei, ele colocou um sumo sacerdote. Você imagina o tribunal de Pelotas formado por homens de Deus, e a Suprema Corte do país formada por um sumo sacerdote, que quem controla o sumo sacerdote? Se ele tivesse um pecado nas vestes, ele era morto por Deus. Cuidado total nas leis do Senhor, cuidado total na causa do Altíssimo. Tudo isso para cuidar do seu povo, pastor. Deus, quando nós somos fiéis, Ele cuida de nós em todo o momento. Todo momento. E qual era a constituição máxima daquele país? O Pentateuco escrito por Moisés. Constituição máxima: julga sangue por sangue e lei por mandamento para o povo. Isso tudo era bom, porque se você fosse alguém que caminhava nos trilhos, andasse na lei do Senhor, a lei estava do seu lado. Se você não andasse, a lei estava contra você. Depois dele estabelecer o poder judiciário, dele dar estabilidade no julgamento do povo, nas guerras dos vizinhos que vinham combater contra ele, dele intensificar o culto a Deus e ensinar de cidade em cidade com levitas e sacerdotes. Ou seja, está tudo bem. Está tudo bem. Não há fome, não há peste, há segurança jurídica, há segurança militar e há ensinamento da Bíblia. Não precisamos de mais nada. Aí vem o inimigo. Propriamente no texto em que lemos do capítulo 20. Tudo estava bem, irmãos. Tudo estava maravilhoso. Você sabe quando tudo dá certo na tua vida? Quando tudo está dando certo, geralmente nós deixamos de orar, deixamos de jejuar porque está dando certo. E máximo aquele agradecimento, né? Ah, Senhor, muito obrigado, sabe? Nós baixamos a guarda. A verdade é essa. Quando tudo está bem, aí é que nós temos que ficar de joelho, porque o nosso inimigo, irmão, é um leão feroz que anda em redor, buscando a quem possa tragar, buscando um alvo fácil, buscando alguma ovelha do aprisco do Senhor que saiu, ele conseguiu separar, e se joga sobre ela. Capítulo 20, diz que aí, os filhos de Amon e os filhos de Moabe se juntaram e vieram contra Israel. E essa gente, irmão, ela foi poupada por Deus. Os irmãos sabem que o Senhor tirara Israel do Egito e queria passar por essa terra, por essa região. E Deus fez com que o povo não passasse por lá. Deu vida para eles, porque aonde o povo passou por herança de Deus, os povos daquela nação foram tirados daquela terra. E mediante essa luta aparentemente intransponível, aparentemente impossível de ser lutada, quando todas as opções a olhos humanos falharam,
E veio a notícia para Josafá. Josafá, conhecendo o poderio de seu inimigo, ele viu, não temos como combater. Temos que procurar a ajuda de Deus, porque realmente o nosso exército é grande, as nossas cidades estão preparadas, mas não temos como vencer essa batalha. Não, você não se sente assim às vezes? Que parece que todas as lutas, que o mais tenebroso escuridão se projeta sobre seus olhos, que a mais dura tempestade se levanta na sua família, no seu trabalho, entre os seus amigos, nas pessoas que você ama, e parece que todas convergem a você, numa certa intensidade, que parece que vão destruir, destroçar, espedaçar você e sua família. Pois eu me sinto assim às vezes. E temos visto que não raramente, muitas pessoas cristãs, por não lidarem com essa situação, até optam pelo próprio suicídio. Pastores, pessoas que conhecem a palavra, porque a opressão do inimigo é tão grande, que não enxerga uma luz no fim do túnel. Foi assim que Josafá se colocou, a ponto dele dizer: vamos reunir todo Judá, vamos chamar a casa de Deus, você é meu irmão, você é meu irmão, vamos todos se juntar. Onde? Na casa de Deus. Mas não vem sozinho não. Israel, Deus era muita coisa com o homem, né? Mas não, nessa união, nesse culto, nesse momento, nesse desafio, faz como os irmãos da Chama Viva, chama homem, mulher, criança, bebê de colo, porque a vitória ela vai ser visível a todos. Tá difícil, irmão? Tá difícil? Viemos ao lugar certo clamar por Deus hoje. Viemos com a família. Momento do servo, né? Você não queria ver a mão de Deus agir a teu favor? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Vamos se reunir para nós chorarmos a derrota. Vamos nos reunir para nós implorarmos por nossa vida. Não, vamos nos reunir para a salvação que vem do Todo-Poderoso. É dele e para ele a honra e a glória. Reúne a congregação. Aí o rei começa a orar diante da congregação. Pensou, irmão? Já pensou? Exército, homem, mulher, crianças. A gente fica mais emotivo quando a família está junto, né? As criancinhas, os bebezinhos. E o rei começa a orar a oração que nós lemos. Deus de nossos pais, Tu és Deus nos céus, és dominador sobre todo lugar. Tua mão é forte e tem poder, e não há quem possa te resistir, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu poupaste essa gente que vem contra nós, que agora querem nos pagar o bem que Tu fez com o mal, querem nos tirar a Tua herança, mas Tu nos deste esse lugar, Senhor. Tu nos deste esse lugar, nos deixaste construir uma casa de adoração, de louvores, de honra, de glória. Tu tens sido Deus dessa nação, a cuidados do rei, para ensinar a Tua palavra. Há uma preocupação do reino em dar segurança para esse povo, militar e juridicamente. E agora, Senhor, o nosso inimigo vem sobre nós e nós vamos morrer nessa luta. Se você corre, irmão, para a mão de Deus, nunca, você sendo servo bom e fiel, Deus vai deixar você ser vencido na sua luta. E não há circunstância, não há dificuldade, não há luta que possa
segurar a mão de Deus ao nosso auxílio. E diz que o rei Josafá faz aquela oração não cobrando Deus, mas lembrando Deus das promessas dele. Senhor, eu tenho sido fiel, tenho andado diante de Ti, e eu estou recorrendo a Ti porque só Tu pode nos ajudar. De repente um profeta de Deus, né, irmão? Lá no meio da congregação se levanta: ó rei Josafá, congregação de Judá e Jerusalém, está em pé e veja o grande livramento que Deus fará. Nesta peleja, nesta luta, nessa dificuldade, sendo fiel, sendo um servo que tem Deus como único propósito em sua vida, buscando primeiro as coisas de Deus, honrando Deus na sua vida, não sendo participante do pecado alheio. O Senhor pelejará por você essa luta. A grande reflexão nossa, irmão: se você não peca contra Deus, por que apoiamos os que pecam contra o Senhor? E isso em tudo na nossa vida. Na questão ideológica, nas questões de aborto, mas você não é contra. Você não é contra a ideologia de gênero, você não é contra o aborto, você não é contra o roubo, você não é contra a mentira. Aliás, contra a mentira todos nós temos que ser. Porque se nós somos mentirosos mesmo, a irmã Débora está lá no fundo e ela sabe de uma coisa. Eu sou vendedor, irmãos, e eu tinha um grave erro na minha vida, e foi a minha mulher que me mostrou isso para mim. Eu estava em casa, os clientes ligavam, e eu dizia: diz que eu estou viajando. Ela dizia: eu não. Deus precisava crescer nesse coraçãozinho, irmãos. Aquelas mentiras, porque se tem mentira, é filho do diabo. Temos que rever nossa paternidade. Porque quem mente é filho do diabo. Josafá, tendo tudo certo em sua vida, teve que tomar as decisões certas para Deus estar do seu lado. Você, meu amado irmão, se você não peca ao Senhor, se você tem zelo pela palavra do Senhor, não apoie quem faz coisa errada. Não dê o seu aval, não endosse o que a pessoa quer fazer. Porque nós vimos aqui na exposição da palavra do Senhor, que Josafá endossou um ímpio, e que o Senhor, através de Geu, o profeta, foi ter com ele, perguntando por que ele tinha apoiado o ímpio. Não faça isso não. Estamos num período de eleição, você meça o seu voto. Meça isso, meça isso. E eu quero, para concluir, convidar os irmãos para nos colocarmos em pé. E eu quero, para concluir, irmãos, trazer um trecho especial da palavra do Senhor. A partir do versículo 17, nós paramos, de 2 Crônicas. Os irmãos vão ver que o rei, depois da promessa de Deus, o que ele faz, pastor? Levantem-se os levitas, comecem a cantar ao Senhor. Manda na frente do seu exército, porque era a palavra do Senhor: amanhã desçai junto para até a beira do monte, para vocês verem o grande livramento. E não era para ir sozinho não, irmão, não. Era com louvor, era para os homens e para a sua família, todos tinham que ver o livramento. Se coloquem todos em pé agora e desçam até o morro, porque o Senhor vai mostrar quanto é forte. Mande os levitas na frente cantando com alegria, com louvor, dizendo: nosso Deus é que é Deus, Ele é merecedor de toda honra, de toda glória. E atrás vai o exército, mas pode ir de mão no bolso, como se fosse o gaúcho, né? Porque nesta peleja não tereis que pelejar.
Amém. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Faça a vontade de Deus, cumpra o plano de Deus na sua vida e goze da bênção de Deus, da vitória no lar, na família, no trabalho, por onde você passar, porque Deus será com você. E não tem causa difícil para o nosso Deus, não tem porta fechada, não tem céu travado, não tem inimigo poderoso, porque Ele pode todas as coisas. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, como é bom estar na Tua casa entre irmãos, te buscando, te adorando, Senhor, porque nós reconhecemos todo dia que Tu és o mestre em nossa vida, que Tu rege a nossa casa, que Tu rege o nosso lar, os nossos familiares. Ó Senhor, nós confiamos, Senhor, em Ti, porque na Tua mão há poder. Na Tua mão, Senhor, a graça, Senhor. Nós recorremos a Ti, Senhor. Não conhecemos o problema dos nossos irmãos, Senhor, mas nós conhecemos a Ti, Senhor. Nós conhecemos quão Tu és bom, Senhor, quão grandes são as Tuas misericórdias, e sabemos, Senhor, que a porta que Tu abre, ninguém pode fechar, Senhor. Abre as janelas do céu, para que possamos ser reis e sacerdotes diante de Ti, que para Te buscar, para Te adorar, para invocar o Teu nome, ser vozes que clamam a Ti, Senhor. Somos gratos pela Tua tão infinita misericórdia. Nos abençoa, Senhor. Te agradecemos na Tua bênção, Senhor. Te agradecemos pela Tua graça em nossas vidas. Entrego essas palavras em nome do Senhor Jesus.